que é quente. Já que o Calheiro é um nome frio, vamos falar de um nome quente, que é o Everton do Flamengo. Isso aqui era o Breno que você ia falar. Piada maldosa, né? Foi maldosa. Não é do Breno, é do Everton, viu, Jorge? E aí? E a notícia surgiu lá na quinta-feira, eu estava participando do programa BB Debate da ESPN, quando uma fonte me escreveu para falar que o São Paulo já havia consultado o Everton e o Everton havia adorado a ideia de jogar no São Paulo. Quero fazer um parênteses pelo parabéns, porque a notícia em primeira mão é sua. Mas é uma coisa curiosa, porque você recebe uma notícia dessa no meio de um programa em que você tem dificuldade de apurar, você não pode sair assim. E é uma notícia diferente, né? Porque o Everton é titular absoluto do Flamengo e é adorado pela torcida, né? Aí eu mando mensagem para um dirigente do Flamengo que admite que o Everton desde o ano passado queria sair. Aí eu mando uma mensagem para um dirigente do São Paulo e o dirigente fala: pelo amor de Deus, não me publica, porque se você publicar vai atrapalhar a negociação. Aí eu falei pro dirigente: ó, se eu não publicar, daqui meia hora outro vai publicar. Me desculpa, mas eu tenho que publicar. Eu tenho que publicar, porque se eu já tô sabendo, mais alguém daqui a pouco vai estar sabendo. Sim. E acabei publicando. Publiquei o interesse. O São Paulo tem interesse em contratar o Everton, sabe que é uma negociação difícil e já conversou com o jogador que deu ok. Desde então as coisas avançaram. O São Paulo... A situação é a seguinte: o São Paulo topa pagar o valor da multa rescisória, 16 milhões e 800 mil reais. Quase 17, vamos trabalhar com 17 milhões. O São Paulo topa pagar 17 milhões. Mas, antes de ter de pagar esses 17 milhões, o Leco pegou o telefone e ligou para o Eduardo Bandeira de Mello, que é o presidente do Flamengo, e falou: Bandeira, tem alguma possibilidade de algum jogador do nosso elenco interessar vocês para que a gente possa colocar na negociação e abater um pouquinho desses 17 milhões? O Bandeira falou: vou conversar com a minha diretoria, com a minha comissão técnica e te dou um retorno. Até agora, o Flamengo não deu um retorno sobre esse jogador. Mas, ao que tudo indica, o Everton será jogador do São Paulo. Não foi nem relacionado para o jogo do final de semana na estreia do Brasileiro. Já mostra o quanto está avançada essa negociação. E aí pesou demais a palavra do Everton. O Everton disse: eu quero ir para o São Paulo. Então é uma negociação cara, é uma negociação com um jogador de 29 anos de idade, mas é o tipo do jogador que você sabe que chega para ser titular e que vai dar conta do recado. Vai resolver, e quando ele chega falando uma frase dessa, a torcida, você que nos assiste, já abraça. Porque quando a pessoa fala eu quero ir pro time, o cara tá chamando a responsabilidade e a torcida vai lá no jogo de estreia pra gritar o nome do cara pra criar aquela energia, igual ano passado a gente criou. O que você acha do Everton? Pô, eu acho uma excelente contratação. É um cara que vai suprir uma necessidade muito grande do elenco, que é o cara de velocidade pelos lados do campo. É um cara que chama a responsabilidade. É um dos caras que mais faz gol em clássico no Rio de Janeiro, né? Com a camisa do Flamengo. Gol em clássico. Gol em clássico. E uma coisa também é um fato curioso que aí pode animar a torcida, que quando a gente vê que vai lá, entra no site de notícia e tal, e vê que a torcida do time do cara tá pedindo pra ele não ir embora, quer dizer que tá vindo algo bom por aí, né? Porque eu já cansei daquela história que, olha, a gente cobra aqui e a gente vai ver lá, tá vindo um jogador X, e os caras lá estão falando, leva, pelo amor de Deus, vai tarde, eu pago a passagem. Na quinta-feira, quando eu divulguei a notícia no programa da ESPN, o torcedor do Flamengo se revoltou: tá louco, que o Flamengo vai vender, não vai liberar nunca, é o melhor jogador do time ao lado do Paquetá. Então, de fato, o São Paulo está muito próximo de trazer alguém que chega para ser titular absoluto, alguém que chega para resolver o problema do lateral esquerdo, aquele velho problema de velocidade. E aí, só para explicar como o São Paulo pretende pagar esse dinheiro. O São Paulo receberá na metade do ano, por conta da venda certa do Cueva, um bom dinheiro. Então, o que o São Paulo está fazendo? O São Paulo está se propondo a pagar de maneira parcelada a compra do Everton, para que possa utilizar o dinheiro do Cueva para pagar parte do Everton. E a boa notícia para o São Paulino é que o que o São Paulo pretende ou imagina que vai ganhar com o Cueva vai ser suficiente para pagar os 17 milhões para o Everton e ainda sobrar um bom dinheiro. O São Paulo trabalha com a ideia de ter pelo menos 30 milhões de reais com o Cueva. Gasta 17 com o Everton e ainda sobram 13. Ontem a gente deu a notícia na SPFC.net, os meninos aqui que foram atrás e apuraram, de que o São Paulo, além de contratar, pretende vender jogadores para ter dinheiro de caixa. Obviamente que o Cueva foi o primeiro nome da lista das possíveis vendas, esse daí é certeza. O segundo nome deve ser o Rodrigo Caio. Imaginamos, e desculpa os cornetas, mas aqui é o quadro de corneta, rezamos também para que seja o Rodrigo Caio, que ele tenha uma chance lá na Europa, faça o nome dele, né? Mas tem mais alguém que você acha que o São Paulo pode acabar vendendo? O Diego Souza vai depender dessa situação, mas as bolas da vez são Cueva e Rodrigo Caio. E com o Cueva e Rodrigo Caio, o São Paulo pode fazer bastante dinheiro. O suficiente para poder... Porque essa é a questão, Laila. Às vezes não adianta você vender 7 jogadores e cada jogador render um pouquinho de dinheiro e vai te obrigar, continuar te deixando no aperto. O São Paulo elegeu Cueva e Rodrigo Caio porque sabe que são dois caras que valem pelo menos 10 milhões de euros cada um, e o São Paulo tem a grande chance de
pegar bastante dinheiro. Do Cueva, o São Paulo tem 100% dos direitos econômicos, do Rodrigo Caio na casa dos 80%. É, que tem sempre aqueles 10% que são vagabundos nesse lance do Rodrigo Caio, né? É que na música é 1% só, né? É, mas o Rodrigo Caio ali é um pouquinho mais. E ninguém nem nunca vai descobrir de quem faz parte desses 10%. Mas é que quando se fala em vender jogadores do São Paulo, Jorge, a gente tem muito medo. Porque ano passado, no início do ano, com 3 campeonatos rolando, o Leco vendeu, sei lá, 7 jogadores. E então não foi a primeira vez, né? Desde a gestão do Aidar, com o que causou a saída do Osório. Mas o Leco conseguiu superar o Aidar ano passado. Conseguiu. Mas errar é humano, persistir no erro é burrice. E anualmente tem um desmanche no meio da temporada, né? Um desmanche em janeiro e um desmanche na metade do ano. Imagino que para essa janela a coisa vai ser diferente. Até porque chega, né? Por favor, né? Se os caras estiverem achando que a gente... Se quiserem se acostumar com a gente brigando todo ano, todo o Campeonato Brasileiro, na parte do meio pra baixo da tabela... Pra ficar fora do Z4, como é que faz? Eu não nasci. Aí tem gente filtrada lá, mas não é possível, né, meu? É porque assim, o que a gente vê claramente hoje é que o Aguirre está começando a conhecer os jogadores, as qualidades dos jogadores e como utilizá-los da melhor forma. E aí não pode sair vendendo todo mundo, que é o que a gente tem medo que aconteça de novo, quando finalmente o elenco se integra. O Hudson, quando ele chegou esse ano, ele falou que ele não conhecia praticamente ninguém em um ano que ele ficou fora. E até os torcedores podem até participar para discutir ou para sugerir nomes que poderiam ser envolvidos na troca pelo Everton. O do Hudson seria até uma alternativa. Eu ouvi 2 nomes que eu acho que até fariam parte de uma compensação interessante. Talvez não os 2, ou um ou outro. O Júnior Tavares e o Hudson. São 2 caras que não são titulares e poderiam eventualmente ajudar a baixar esse valor de 17. Principalmente o Júnior Tavares. Mas imagina o Júnior Tavares no Rio de Janeiro. Se o cara já é o que é aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, vai ser um problema ainda maior. Eu prefiro ele no Rio de Janeiro. Minha pior, no começo do ano, era quando ele queria ir pro Corinthians. Ele queria não, quando queriam mandá-lo pro Corinthians. Dona não Simone foi, agora vai Tavares pra qualquer... Mas aí você imagina, a gente tem o Júnior Tavares, ele voltou de lesão já, né? Tá voltando aos treinamentos. Agora o Reinaldo machucou. A gente vai ter que aguentar o Edmar. Então eu não sei se seria tão boa ideia assim se desfazer do Júnior Tavares. Tem que pensar. Vamos ver também o tempo que vai acontecer com o Reinaldo, o tempo que ele fica fora.